Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, sejam bem-vindos a mais um Rota da Saúde. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio. Estou aqui com essa alegria de mais uma vez com vocês para apresentar esse programa, para a gente levar para vocês cada vez mais orientação, valorização da vida. Para você curtir este e os outros episódios aí, hoje nós já estamos indo para o 33º episódio, você pode ir no nosso canal do YouTube, no Spotify e nas redes sociais da Transportadora Garbuio. Hoje nós estamos com um assunto que pode parecer repetitivo para algumas pessoas, né? Já estou aqui a caráter de rosa, né? Vamos falar do Outubro Rosa. Na verdade, o tema é Fala Rosa, um toque da vida. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me escutando são motoristas, aí estão na estrada, né? Não tem muito tempo, às vezes, para cuidar da saúde. Fala com as suas esposas, com as mulheres das suas vidas ali em algum momento, né? Com suas filhas, irmãs, mães. Mas hoje vocês vão dar uma pausa na jornada de vocês para assistir esse episódio, quebrar um pouco seus tabus, ter orientação e, é claro, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, com todas as mulheres aí que faz parte da vida de vocês, para levar cada vez mais orientação e informação para todas elas. Porque vocês vão ver de novo, informação salva vidas. Para falar sobre isso, tenho aqui de volta, queridíssima, minha companheira, doutora Mayra. Obrigada mais uma vez pela sua presença, neurologista. E a doutora Aline, que é mastologista. Alice, gente! Alice no País das Maravilhas! Desculpa, doutora. Alice, Aline, tudo igual. Que é mastologista e vai estar conosco aqui para trazer aí essa visão técnica para vocês, certo? Meninas, vamos lá, né? No nosso mundo aqui, cor de rosa, porém esse assunto não é tão assim, né? Por que rosa? Por causa da mulher mesmo, do feminino? Da mulher, é. Ah, legal. Bom, gente, é um tema delicado, então a gente tenta, né, trazer um pouco de leveza, porque a gente sabe que é um tema muito sério, mas tem ali as suas sutilezas. A gente estava até conversando aqui antes, que muitas vezes hoje a gente fala assim, doutora, poxa, né, de novo outubro, de novo a gente vai falar sobre isso, sempre, todo ano, a mesma campanha. Então, para que todos estão aí nos ouvindo, por que essa repetição? Por que é tão importante a gente bater em cima desse tema e dessa campanha? Por mais óbvio que pareça para a gente que trabalha com isso, qual é a importância do Outubro Rosa? Eu vejo assim, né, como médica também, neurologista, eu sempre falo, né, em todas as, vou chamar de palestras, aquilo que a gente faz, a informação é a grande chave para a prevenção, né? Isso principalmente na questão médica mesmo, da medicina, para doenças. Então, essas campanhas foi algo que surgiu, não só o Outubro Rosa, que pegou e é no mundo inteiro, né, Alice? Entendeu? Então, assim, para tudo você tem que fazer essas campanhas, para tudo a gente precisa da informação, né? Então, a informação, né, verdadeiramente, ela faz parte da prevenção. Tá. E, doutora Mayra, você está ali muito, né, aqui dentro do Senado do nosso município, a gente está aqui em Limeira, mas tem assim, ouvintes do Brasil inteiro. Hoje a Garbuio tem mais de 1.300 funcionários, fora os seus familiares e a sociedade que nos cerca e tudo. Você está muito envolta nas questões de saúde pública, você também, né, Alice? Eu sei que você está envolvida assim, nas causas. Como que está essa força, assim, em termos assim, de medidas de saúde pública? O que as pessoas, a população tem de acesso? O que as mulheres podem procurar? Às vezes elas ficam muito pensando assim, é só uma ONG, tem que ir numa ONG. O que elas podem fazer? Onde elas vão? No posto, elas podem ir, no mais próximo da casa delas. E agora teve até uma mudança, né, da idade, que antes era de 50 a 69 anos. Qualquer mulher poderia chegar num posto de saúde do bairro, falar, eu quero fazer uma mamografia sem ter pedido médico, e ela conseguiria fazer. E agora essa faixa etária ela foi estendida, então agora é de 40 a 74 anos, consegue fazer a mamografia pelo SUS, e a paciente vai lá e consegue fazer sem ter o pedido. Fora dessa idade, teria que ter um pedido médico, mas tem um acesso bem facilitado. E por que teve esse ajuste? Da idade? Da idade. Porque antes a gente levava em consideração o que a OMS falava, que era acima dos 50 anos, mas a população brasileira tem uma taxa, uma média de idade
de diagnóstico de câncer de mama bem mais baixa do que no geral, no mundo em geral. Então, a nossa média é 42 anos. Por isso, diminuiu, porque a gente perdia aí as pacientes de 40 a 50 anos, era um número grande de pacientes que a gente perdia de fazer o rastreio. Eu quero fazer aqui um parênteses, que você está falando, estou lembrando de uma informação. Quero até saber se é verdade. Vocês falaram que é uma campanha de nível mundial, que ganhou uma projeção, né? Em que cenário que o Brasil tem isso? Porque a gente sempre, as pessoas costumam falar, a gente falando de SUS, né? Costumam fazer muitas críticas quanto ao SUS, mas a gente que trabalha sabe que é um dos referências mundiais. Como que está o Brasil nesse cenário, em termos assim de tratamento, de diagnósticos precoces, como que está? Para diagnóstico precoce, a gente, em mama, né? Para Mama, isso, câncer de mama. A gente tá um pouco atrasado, vamos dizer assim. A gente, eu acho que um dos problemas que a gente tem não é o sistema em si, vários fatores juntos. A gente tem um território muito grande, o país é muito grande, e aí você vê que tem lugares que eu tenho um acesso mais fácil, lugares que eu não tenho acesso tão fácil, que eu não tenho serviço, dependendo de como que é, onde a pessoa mora. E aí acaba que, infelizmente, no SUS, e a falta de informação também, acaba que a gente tem um pouco de diagnóstico tardio. Então, as pacientes do SUS, quando a gente faz o diagnóstico, já está mais avançada a doença. Se você for comparar com paciente de atendimento de convênio particular. Mas todo mundo tem feito muita coisa para melhorar isso e tem melhorado bastante. E assim, como vocês, como médicas, vocês encaram e olham a importância das empresas desse papel? Como vocês veem isso? Eu até assim, posso falar que eu fui chamada, né? Eu quase perturbo a Alice de novo, tá? Mas eu digo, não, mas 7 horas da manhã, eu acho que ela vai estar em cirurgia. E ele falou que era bem rápido, né? Eu acho que há um engajamento cada vez maior, né? O papel das empresas de estarem fazendo isso com seus funcionários, né? E assim, e nessa empresa que eu fui, 90% eram homens, mas ele queria, né? O chefe do RH, ele queria que, mesmo falando para os homens, além de que o homem também pode ter o câncer de mama, mas justamente para levar a informação, né? De dizer da importância, porque às vezes você, assim, eu digo isso porque eu pergunto no consultório, minha especialidade, entre aspas, não tem nada a ver, mas eu sempre pergunto, tá tudo ok? Foi no ginecologista, já fez seu exame esse ano? Aí eu mostro o meu, às vezes dependendo do paciente, eu digo, o meu eu já fiz, né? Por quê? Porque você tem assim, além de a informação em si, que a informação, entre aspas, dá a impressão que todo mundo tem, ponto, né? Porém, eu acho que às vezes falta, vou chamar assim, o incentivo. Alguém chegar e dizer, ô Alice, você já fez? Ou o marido, ou o filho, sabe? Alguém perturbar para ver se a sua mãe já foi, se a sua avó já foi, se já fez o exame, se já levou no médico. Porque às vezes, principalmente a mulher, dá essa impressão, a mulher tem 200 coisas para fazer, né? Protela. E a mulher, ela se coloca, ela faz tudo para todo mundo e ela esquece dela. Né? Ela faz para a filha, para o filho, para o marido, para a sogra, para o avô, para o periquito, para o papagaio, e ela não fez o dela. Então, acho que precisa chegar nesse público de mulheres para dizer, opa, você tem que fazer o seu, né? Então, acho que essa informação, as empresas, eu acho que elas têm se preocupado cada vez mais. Né? Porque você imagina assim, até o cuidado além em si da pessoa, aí o funcionário dela que está com a sua esposa com câncer de mama. Gera um impacto total. Né? O impacto em todos os sentidos, né? Então eu vejo sim um engajamento cada vez mais, né? Quando a Alice falou essa questão, o SUS, né? Eu digo assim, nós aqui ainda estamos numa região privilegiada, né, Alice? Onde a gente tem o especialista na rede pública, nós temos leis que protegem, nós temos todos os hospitais, eles têm um aparelho de mamografia de última geração, mas aí se você pensa na região norte, às vezes a pessoa tem que pegar um barco, 6 horas de barco para ir fazer uma mamografia. Aí eu fico pensando, será que eu iria, grosseiramente falando? Às vezes fica esperando aquelas ações das forças públicas. Que cheguem, né? Você tem que pegar 10 horas de carro, você mora no sertão, né? Você mora no... Mesmo aqui, o estado de São Paulo é grande, né? Às vezes numa cidadezinha pequena, não tem, ela vai ter que ir para outra cidade. Aí eu fico, poxa, sei lá, se ela não tiver um incentivo, uma cobrança, às vezes ela não vai fazer.
Pode falar. Agora, que você falou disso da cobrança, incentivo, aqui a gente não tem dificuldade de acesso à mamografia, tem bastante. Às vezes, dificuldade tem para conseguir fazer uma biópsia. E a paciente, às vezes, tem medo. E agora, tanto no SUS quanto nos convênios, está tendo muito incentivo para a gente ter as enfermeiras navegadoras ou os agentes de saúde que fazem navegação de pacientes, que é justamente a pessoa que vai ficar ali te enchendo o saco. Vai, você tem que ir, Você tem ó, que já ir, você já deu. foi, ó, eu tô olhando aqui, você tem que ir, entendeu? Para Que ficar bacana. no pé da paciente e para ajudar também as pacientes que às vezes não tem muita condição, tem dificuldade de chegar no lugar, às vezes não sabe pegar ônibus, sabe? Aquela pessoa que vai. Então, uma assistência social mesmo ali, né, em Isso. volta. E é muito Nossa, que legal e bacana. faz muita diferença. Nossa, imagino. Você está falando dessa empresa, é bem o retrato da Garbu também. É 90% do nosso público interno é masculino. Existem, sim, infelizmente, alguns casos de familiares, né? Temos algumas mulheres motoristas. Hoje nós temos, acho que, 8 mulheres motoristas e um público feminino de 60 mulheres, né? E assim, o tanto que é importante que a gente sensibilize esse público masculino para que eles também engajem, né, essas pessoas, reforcem essa importância. Porque elas estando bem, eles também vão estar bem, né? Sim. A característica do caminhoneiro é muito assim, socialmente, ele na estrada e a esposa ou a mãe ali cuidando de todo O resto. o resto. Então, assim, quando ela acomete uma doença dessa, é uma desestrutura que dá, assim, que não tem como não afetar no funcionário e muito menos e na empresa. Toda a família Então, da é empresa. todo realmente um aparato ali. Quando a gente fala de câncer de mama, né, a gente entra aí, daqui a pouco a gente vai falar muito da questão dos mitos, por um acaso, assim, hoje, se a gente fosse falar qual é o maior, assim, vilão que mais dificulta o combate e a prevenção, qual que é, na opinião de vocês? Na minha opinião, fake news. Sério? O preconceito evoluiu para fake news. É aquilo. Toda hora chega uma paciente falando, ai, porque eu recebi um vídeo, ou eu vi em tal canal, ou eu vi tal pessoa que eu confio muito, né? Algum influencer, falando que eu não posso passar desodorante, ou falando que Tava aqui anotado isso. fazer a mamografia tem radiação, então eu não tô prevenindo, eu tô causando câncer. Tem, infelizmente, muita informação enviesada de pessoas que têm influência muito grande, num número muito grande da população. Então, É um desserviço. é um desserviço. Eu acho que é o pior, assim, hoje em dia é isso. E isso se alastra, né? Como Isso que passa se- rápido, né? Vai isso rápido. se alastra. Aí quando você vai ver, um já ouviu aquela informação, o outro já ouviu, você fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi falando isso, mas a senhora acredita nisso? Aí você, quer dizer assim, eu digo assim, aí na consulta você leva um tantão de tempo para convencer aquela paciente que aquilo está errado. E não convence às vezes, Às viu? vezes. Porque, Sério? assim, esse negócio de influenciador digital é tão forte que eles não acreditam na gente, acreditam em quem tá lá, entendeu? Porque ele tá ali, ele tem aquele monte de seguidor, ele faz propaganda, então Ele não ia mentir? ele é alguma coisa, né? entendeu? Gente. O que ele fala é lei, é assim, Meu infelizmente. Deus. É bem complexo isso. Então, assim, gente, ó, atenção aí, né? Vamos prestar atenção as fontes que a gente procura As fontes de informação. Né? informação. E vocês acham que, às vezes, o medo, a negativa da pessoa de enfrentar, pode até, assim, favorecer a acreditar nessas fake news, assim? Porque, às vezes, a pessoa tá suspeitando de alguma coisa e fala assim... Quer fugir. E quer fugir. Pode ser que sim também. Acontece bastante, na verdade. Porque tem muito paciente que chega e fala, vai a mãe e a filha. E daí a filha fala, então, doutora, ela não me mostrou isso e tal, e olha como é que tá. Às vezes já tá uma ferida. Fala, mas o que aconteceu? É que assim, eu bati e foi só um machucado, então não era nada. Ela sabe que é alguma coisa, mas ela tá se enganando, entendeu? Então, ela vai acreditar e vai pegar e segurar no que quer, né, no que ela quiser e nessas informações
erradas, assim. É uma negativa, e eu escuto também muito assim, né? Eu sou de pedir exames, pedir mesmo, investigar, né? Como neurologista clínica. Você fala, não, mas por que só está pedindo HIV? Eu digo, porque faz parte do Afeta, diagnóstico né? da polineuropatia, por exemplo, né? E aí o paciente, às vezes, ele vem com aquela coisa, não, se procura, acha. Né? Então, assim, não, se eu for no médico, se eu for fazer o exame, vai achar. Então, se eu não fosse, não ia achar, não ia dar nada. Não ia Então, há aparecer. vamos chamar assim, essa enganação inconsciente, vamos dizer assim, talvez É inconsciente, meio inconsciente, eu né? sinto, assim, que a pessoa não percebe, não. É meio assim, se procurar, acha. Então, eu não vou procurar, então eu não vou fazer, eu não vou no médico. É o famoso né? que os olhos não vê, o coração não sente. Também, eu não mais vou ou menos. mexer nisso não, deixa quieto, entendeu? vai ficar dormindo lá. É como se aquilo eu não indo, eu não vendo, eu não fazendo, entre aspas, a doença também vai ficar quietinha. Não está acontecendo. Não está acontecendo. E aí eu já vou fazer uma emenda, uma coisa que eu acho que é o X da questão, o diagnóstico precoce. Isso aí afeta completamente. Qual é a importância disso, Alice, na cura, vamos dizer assim? É total. Porque quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, maior é a chance de cura. Se eu faço um diagnóstico inicial, eu tenho chance de cura de câncer de mama de 95%. E aí eu vou fazer uma cirurgia menor, vou fazer um tratamento mais tranquilo, a paciente vai sofrer menos, num tempo menor, tanto pensando no SUS ou particular ou convênio, vai gastar menos dinheiro se o tratamento inicial é bem mais barato do que o tratamento de casos avançados. Então, o diagnóstico precoce é a chave para tudo. É o diferencial, né? Sim, sim. Quais são os sintomas? Antes de a gente entrar nos mitos, eu sei que é uma gama, mas assim, naqueles mais assim, como os que a pessoa... Para começar, antes da gente entrar nisso, o autoexame ainda é fundamental. É e não é. A Sociedade de Mastro orienta que não é para a gente falar tanto sobre autoexame, daquele jeito de, todo mês, tal dia do mês, depois que menstruou e tal, porque infelizmente tem muitos pacientes que fazem o autoexame, não encontram nada e consideram que o autoexame tá ok, então ela não precisa fazer mais nada. E isso não é verdade. Ela pode fazer o autoexame, mas ela continua tendo que fazer mamografia, continua tendo que passar pelo Não exame. é só autoexame, gente. Não, passar pelo exame clínico do ginecologista ou do mastologista ou médico da família. E muitas, já fiz, então não preciso mais nada. Então, perdia muita paciente nisso. Outro é que uma parte das pacientes que não faz também tão bem feito. E acaba ficando desesperada, à toa ou tranquila, sem poder ficar tranquila. Então, ele confunde um pouco, assim, o autoexame, entendeu? Nossa. A gente tem preferido falar para a paciente ter o autocuidado, que sim, tem que olhar no espelho todo dia. Que viu na alguma hora coisa de tomar diferente. banho, você vai observar, mas não aquela coisa rígida, uma vez no mês eu vou lá e vou palpar. É uma coisa, eu sempre falo para as pacientes, que é o autocuidado, pensando no amor próprio, nesse sentido, assim, para ficar, não aquela rigidez de ser todo mês uma coisa chata, que depois da menstruação eu tô com medo de fazer. Porque tem paciente que também fica com medo e não quer fazer. Fala, eu não vou fazer, porque eu tô com medo, não vou fazer. Então, fica um negócio no meio do caminho, sabe? É o que a gente tava conversando, gente, isso aconteceu comigo, descobri que já me atendeu. A gente fica meio neurótico, que você acha alguma coisa, fala assim, meu Deus do céu, será que é, será que não é? E aí você começa, né, a ver um monte de coisa, até você conseguir uma consulta, você passa ali um mês sofrendo. Mas eu sempre oriento que não é para fazer todo mês depois da menstruação, eu falo todo dia. Todo dia você vai tomar banho, todo dia você vai olhar sua mama, você vai passar a mão com sabonete, você vai enxugar, você vai olhar no espelho. Enquanto você tá lá penteando o cabelo, você vai olhando, porque você tá mexendo, levantando o braço. É se olhar, porque se tiver alguma coisa diferente, você vai perceber que tá diferente. Você tem que conhecer seu corpo, Exatamente. Né? A doutora Mayra falou um negócio que eu adoro quando a gente debate esse assunto, questão dos homens. É verdade ou não é que o homem pode ter câncer de mama? Pode. Sim. Gente, pode. É raro, é bem raro. Na mulher é muito mais frequente, né? Para cada 100 mulheres, eu vou ter um caso de câncer de mama em homem. É bem raro e toda vez que a gente tem, é importante investigar esse paciente, porque o risco dele ter uma mutação genética é enorme.
Porque não é comum ter câncer de mama em homem. Então, quando tem, a gente precisa pensar de um fator a mais causando aquilo que seria uma mutação genética. Então, sempre vai investigar. Mas o tratamento, o prognóstico é o mesmo que para as mulheres, vai fazer a mesma coisa, não tem nada de diferente. Mas como é bem menos frequente, não tem orientação que a gente fique fazendo rastreio no homem. É isso que eu ia perguntar. Não tem porquê. É importante que eles saibam que essa doença pode existir neles, porque se perceber alguma coisa diferente na mama, não é uma coisa para deixar para lá, tem que olhar. Mas não faz parte de todo ano dos exames, da rotina, não. E no homem dá a impressão, assim, entre aspas, ser mais fácil. Mas é mais fácil identificar, porque o homem, entre aspas, tem não tem a mama, menor. né? Então, qualquer alteração, é mais fácil 100% dele perceber, né? Então, quer dizer, cresce a mama, uma dor. Então, assim, para ele também essa coisa, entre aspas, é mais fácil, né? Mas eles têm bastante medo, assim, os casos de câncer de mama em homem que eu já peguei, a maioria tá bem avançado quando a gente faz o diagnóstico, porque eles estão vendo que tem alguma coisa diferente, mas homem não gosta de ir no médico, né? Não gosta. E aí vai deixando, sabe? Ainda mais numa coisa que, entre aspas, só é da mulher para eles, parece né? que eles ficam meio... Imagina, você dizer para o homem que ele vai ter que ir no mastologista. O que é mastologista? É um médico que é especialista de mama. Não, mas ele dá a impressão assim que ele não tem a mama. O que eu vou fazer lá, né? Então cria esse, eu já vi, sim. E assim, eu tenho que tocar num assunto delicado, porque acontece, né? A questão, a gente fala do masculino, do feminino. Ainda existe gente que não vai procurar, não vai ao médico porque por alguma questão assim, meu marido não quer que eu vá. Vocês têm relatos disso, assim? Eu não tenho. Não. Melhorou essa questão das pessoas incentivarem que vá. Sim, melhorou. Eu tenho mais ainda da própria mulher, ela ter vergonha dela ir e dizer que não gosta de ir no médico homem, no ginecologista homem. Entendi. Isso eu escuto bastante, né? Mas assim, de dentro da casa dela, do marido, entre aspas, o apoio, proibir, coisa não. Acho que faz muito tempo que eu não ouço isso, muito tempo. Gente. Que bom. Bom, mitos e verdades, né? Que eu acho que é o que a gente quebra aí, os preconceitos aí, alguns aqui a doutora Alice já falou, mas a questão genética. Qual é o nível de preocupação que a pessoa que tem algum antecedente oncológico na família, que teve algum caso de câncer de mama, quais as probabilidades? Ela vai ter câncer? É maior, menor, como é? Os casos de câncer de mama causados por alteração genética são 10% dos casos, então é a minoria. E é mais comum você pegar uma paciente com câncer de mama numa família que ninguém teve do que uma família que todo mundo tenha tido alguma coisa. Nossa! Então, eu tive câncer de mama, a minha filha tem um risco maior para ter câncer de mama, sim, mas não quer dizer que ela vai ter. É uma paciente que eu vou ficar mais de olho, mas não é obrigatório que ela vá ter, entendeu? E hoje em dia a parte da genética está muito avançada e a gente usa bastante de fazer teste genético porque muda a maneira de você tratar uma paciente se você descobre que ela tem câncer de mama e alteração genética. Tem algumas medicações específicas, tem cirurgias específicas para essas pacientes. E quando você descobre uma paciente com mutação, você vai investigar a família dela toda. Então, vai acabar que você vai prevenir para as irmãs, para filhos, para a família como um todo, porque daí você descobre alguém que tem a mesma mutação que ela, você consegue fazer coisas para evitar que venha a ter câncer de mama. Então, isso é muito importante, mas é de uma minoria dos casos. Então, assim, não precisa ter aquele pânico, né, total, que muitas vezes as pessoas têm. Não, eu sempre pergunto nas consultas, se tem algum caso de câncer de mama na família? Tanto para a família do pai quanto a família da mãe, que tem paciente que acha que é só da mãe. E tanto faz, pode ser do pai ou da mãe. Aí, até minha avó teve. Uma prima teve. Eu anoto sempre tudo e pergunto a idade, porque se for abaixo de 50 anos, chama mais atenção, a gente fica mais de olho. Mas a gente precisa ter um volume grande de pessoas acometidas para eu considerar que aquela paciente é uma paciente de um risco maior.
E esqueci o que eu tava falando. Ah, da genética, da genética lá, genética. da idade. Da idade. Aí eu pergunto isso do câncer de mama e pergunto, além do câncer de mama, tem outros tipos de câncer na família? Porque às vezes não tem câncer de mama, mas teve câncer de tireoide, de estômago, de intestino, de próstata, de pâncreas. E tem uma mutação muito frequente na nossa região, que é a mutação do TP53, que aumenta risco para câncer de mama de vários órgãos. E na nossa região é muito frequente. Tem um caso a cada 300 nascimentos, uma pessoa tem essa mutação. Então, é muito importante perguntar de mama e de outros tipos. Também. Porque às vezes não vai ter a ver com a mama, mas eu vou conseguir identificar e ajudar aquela família. Certo. Interessante. Isso Importante, dado importante. Outro mito ou tabu que as pessoas falam, do desodorante. Passar o desodorante antitranspirante vai me impedir de suar e vai me causar nódulos. Verdade ou mentira? Mentira, não tem A gente nada. pode passar desodorante. Pode deixar passar desodorante, pelo amor de Deus. De preferência, Todo passe. mundo vamos passar desodorante. bonitinha. Não tem por que não passar. Não tem Exato. estudo nenhum, não tem nada comprovando que tem algum elemento, alguma coisa que vai causar um problema e vai aumentar risco para câncer de mama. Não vai. Bom saber, tá vendo? A questão que você falou de traumas, né? De batidas, acidentes, topadas, a pessoa às vezes dorme de um jeito só, aí fica ali, às vezes, com um aspecto diferente. Tem influência? Não tem também, não. Quando a gente tem algum trauma na mama, como a mama tem gordura e glândula, pode acontecer muito uma coisa que chama esteatonecrose, que é a necrose da gordura. E a necrose da gordura, ela às vezes forma uma bolinha e fica duro, calcificado. E dá uma imagem horrorosa na mamografia, no ultrassom, fica uma imagem feia, palpando, você sente uma coisa dura, esquisita. E você suspeita, fala, nossa, será que é um tumor isso aqui? E aí a paciente fala, não, eu bati. Mesmo que ela fale que eu bati, eu tenho que investigar para ter certeza. Sim. Porque ela tá achando que bateu e não é. Então, é uma coisa que às vezes dá muito dúvida e as pacientes ficam confusas. Porque, não, esse durinho aqui eu só bati. Mas ali do lado do durinho tem um tecido mamário que pode aparecer alguma coisa algum dia nessa vida? Pode. Se aparece ali do ladinho, o que ela vai falar? Que foi da pancada. Que foi da bancada. Mas não foi da bancada, entendeu? Entendi. Então, aí vai se criando os mitos, Os né? Vai criando os mitos, tabus. né? Foi por Aquelas causa da coisas. pancada. Não é de maldade, entendeu? Uhum. É uma maneira da pessoa tentar explicar o que está acontecendo. E pode acontecer. Igual tem um paciente falar, eu tinha aqui uma vizinha, ela tinha um nódulo benigno, o médico falou que era benigno, mas aí depois aquilo lá virou um câncer. Não é que aquilo lá virou um câncer. O nódulo benigno, ele é benigno, pronto, acabou. E o câncer é câncer desde que começou. Se eu fiz uma biópsia, veio lá, é um nódulo benigno, e depois ali naquela região a paciente teve um câncer, o que aconteceu? O nódulo tá aqui. Aqui eu tenho uma celulinha normal da mama. Essa celulinha aqui dividiu errado e me apareceu um tumor aqui. Como é que eu vou diferenciar que é esse ou que é esse? Não, entendeu? É celular, gente. É muito pequeno, mas não é que aquilo virou, entendeu? Entendi. Aí tem gente que às vezes fica achando que tem a ver, mas não tem. Bom, gente, olha, o terror da mulherada quando tá chegando ali perto dos 40, vou falar assim, vou ter que fazer a mamografia. O primeiro trauma é o Papa Nicolau, né? Que quando a pessoa começa a fazer, primeira vez, depois você acaba aceitando que é melhor fazer, e aí vem a etapa de fazer a mamografia. Eu vou fazer uma pergunta, porque pediram para eu perguntar, mas eu já até imagino você vai falar, se a mamografia dói. Então, varia de pessoa para pessoa. É igual, por exemplo, você vai fazer unha. Aí a manicure fala, pelo menos acontece sempre comigo isso, a manicure fala, nossa, fulana de tal, é muito difícil fazer a unha dela, porque ela reclama o tempo inteiro. Dói, ela fala, ai, o tempo inteiro. Eu não tenho dor, eu adoro fazer unha. A maioria das pessoas eu percebo que é tranquilo. É muita sensibilidade de cada um. Eu fiz mamografia ano passado, a primeira vez. Eu achei tranquilo. Mas eu assim, também achei tem tranquilo. paciente que chora, tem paciente que desmaia na hora que tá fazendo. Porque tá doendo, entendeu? Então,
Por exemplo, se você me colocar na cadeira do dentista para passar flúor, eu vou desmaiar. Você entendeu? É muito de cada um. Acho que eu posso falar, é da cabeça É da da pessoa. cabeça. É da cabeça. Né? Eu passo mal. Eu tenho horror de ir no dentista. Nossa. Eu começo a suar frio, vai me dando, sabe, um mal-estar. Muitas vezes até a própria ansiedade, né? Faz com que a pessoa sinta. Não, eu essa dor. falo assim, dói. Eu Mayra, tá? Agora Agora sim. Dói. Dói. Ela, Se me perguntar, eu vou dizer dói. Agora sim, tem que fazer? Tem. E não, agora também não é uma dor que você vai desmaiar, não é uma dor que, que você vai deixar de fazer, né? Eu até brinco, uma vez eu até brinquei com o radiologista, eu caio, eu fiz, meu filho, a medicina é tão assim, não vai inventar nenhum exame que não doa pra gente fazer da mama, né? Aí brinca, né? Brincadeiras à parte, né? Mas assim, eu acho que você pode, né? A gente pode dizer assim, ó, pode doer. Quando o paciente me pergunta, doutora, a senhora faz? Eu faço, tô doando. Aí, doutora, mas mesmo quando eu fio, doendo ou não doendo, eu sei que eu tenho que fazer. Então, você pega um outro... Exato, é rápido. Por exemplo, geralmente os técnicos ou as técnicas, elas têm essa sensibilidade, elas conversam, elas ajeitam, né, ali o local, né, justamente para ficar quietinho, para ser mais rápido, né? Então, há um contorno para justamente você se sentir do bem, que às vezes você pode até sentir aquela dor, mas você é bem acolhida, o local já faz rápido, não sei o quê. Então, assim, é como dor de parto, né? Quando você tem um parto normal, você diz, nunca mais eu vou ter filho. Então, esse aí eu não posso dizer. Então, eu tive 2 normais. Do primeiro, eu falei assim, nunca mais eu tenho filho parto normal. Não, tive o segundo, né? Então, assim, é você ter... aí vem a questão da informação, né? E dizer assim, não, cada um é sensibilidade. Agora, se você chega e faz um auê, então, quando você está chegando lá, você já está morrendo, porque já disseram que ia ser uma dor da morte. E também não é assim. Eu tenho aflição de fazer ultrassom de mamas. Me incomodou mais do que a mamografia, porque a mamografia aperta, tudo de uma vez. Ok, acabou. O ultrassom fica aquele trocinho. E vai. Nossa, me dá vontade de pegar a mão da pessoa e falar, chega, sai pra lá. É de cada um, né? É isso. Eu tenho aflição do ultrassom e com certeza tem as que têm aflição da mamografia. Eu achei esse bem incômodo. Uma coisa assim meio desajeitada, né? Parece assim. Aí o primeiro, realmente, eu senti um incômodo um pouco maior. Depois você vai e acaba indo se acostumando. Você aceita que é importante fazer. Da importância, né? E boa, e vai. E como é bom depois você receber e falar assim, não tem nada, tá tudo lixo. Eu já levei um susto uma vez, foi até a Alice. Aí o médico começou, aí o médico pediu da radiologia, doutora, a senhora repetiu o exame. Eu falei, nossa senhora. Eu fui, repetiu o exame, você já vai na lua e volta 10 vezes, né? Entendeu? Tinha alguns cortes, não sei o que. Tá bom, mas assim, tinha que ir, era uma questão, né? Tinha que ir, não podia deixar de não ir, não podia deixar de não ir lá ver, era minha, era uma coisa minha, né? E uma coisa importante de falar, que você falou e me veio na cabeça. Fez o exame, veio o resultado, tá tudo normal, relaxa. Relaxa, no dia, gente. Então, relaxa. Isso tem que tomar cuidado, porque o exame, o laudo do exame normal não quer dizer que tá tudo bem. E um laudo de exame alterado não quer dizer que tá tudo morrendo. ruim. Precisa levar esse exame para a pessoa que entende desse exame ver. Porque a gente é humano, a gente erra. Então, a pessoa que viu a mamografia e escreveu o laudo, ela pode ter visto alguma coisa errada? Pode ter visto. Ela pode ter deixado de ver alguma coisa ou ela pode ter visto uma coisa a mais. Então, 2 cabeças melhor que uma. Isso. Então, leva no médico seu que pediu para ele retorno, ver gente. a imagem, para ele ver o laudo, porque ele vai conseguir ver o todo, que é o seu exame físico, a sua história, junto com a imagem, junto com o laudo, falar, tá tudo batendo aqui, tá tudo ok. Não, peraí, tem alguma coisa que não tá certa. Não tá combinando, né? Não tá combinando. Eu ia falar isso agora, outro desserviço que tem é esse, né, que a gente tem, porque acho que quase todo mundo já fez isso, né, quem não é médico. Hoje tem lá
formas de pesquisas online, né? Então, todo mundo virou doctor, E o IA? né? Eu quero morrer com o IA. E aí, você muitas vezes, o ansioso, né, pega lá o resultado do exame, dá aquela rompidinha no lacre, lê lá tudo assim, normal, e não vai no retorno do médico. Isso. Esse é o problema. Né? Pode ver, pode abrir, não tem problema. Também mas não me tem incomodo. que... Eu não me incomodo. Ai, doutor, eu abri o exame. Filho, não tem problema. O exame é seu, não tem isso. problema. Não me incomodo de outro colega ver de jeito nenhum. Porém, leve para quem pediu. Para quem pediu. Porque às vezes o paciente vai, ai, doutora, é isso aqui. Eu fico, calma, mulher, isso aqui não é nada demais, não. Daqui a 6 meses a gente repete, tenha calma. Então, quer dizer, está mostrando para um profissional. Então, ele te tranquiliza. Né? Ou você fica angustiado achando que aquilo você vai morrer, ou você, tá tudo normal, então não volto mais. E às vezes esse normal, que você só está vendo a referência do exame, pode não estar tão normal assim, e aí quando você vai ver depois, aí a coisa já tem que saiu, ver como um todo, né? Exatamente. Isso é importante, gente. Bom, meninas, sabe o que eu queria que a Alice falasse? Falar da agora. prevenção. Uma vez ela me então, falou uma coisa que eu nunca mais eu esqueço, que eu vou da força do ódio. Falha nisso da prevenção. Né? De uma forma geral. Essa semana, uma amiga minha que é ginecologista, ela colocou uma enquete no Instagram. Mamografia previne o câncer de mama? Para as pessoas responderem sim ou não. A maioria escreveu que sim, que a mamografia previne câncer de mama. E tá errado, porque a mamografia não previne. A mamografia faz o diagnóstico precoce. Eu fazer mamografia não vai impedir de o câncer aparecer em mim. E essa ideia não tá na cabeça da maioria das pessoas, tá? Justamente isso. Eu fui lá, eu fiz a mamografia. Tá tudo certo. Acabou, tá tudo não bem. Vou deu ter tudo de bem, jeito acabou. nenhum. O resultado tá normal. Volto pro negativo. Fiz minha prevenção, não fiz minha prevenção. Prevenir câncer de mama, como que é? É alimentação. Eu ia perguntar isso agora. Atividade física todo dia e ter uma vida saudável. É isso que previne câncer de mama, que a gente saiba até hoje. É como se fosse assim, o pessoal sempre fala, tem um remédio que você pode tomar todo dia que vai prevenir seu risco de câncer, vai diminuir, né? Que remédio que é esse? Atividade física. Sair do sedentarismo. Eu vou na força do ódio, mas eu vou. Eu ri tanto quando ela falou isso. Eu fiz, gente, eu não tinha esse entendimento de verdade. Né? Então, hoje, aí eu venho falando muito isso, os pacientes, que eu voltei a fazer atividade física há 2 anos, que eu estou indo na academia, ainda vou na força do ódio. Eu vou também. Não vou. Quanto mais ódio, eu digo que aquelas endorfinas que o povo fala não chegaram em mim. Para mim também não chega. Nossa, eu me sinto bem, as endorfinas, essas não chegaram em mim. Não. Essas estão bem longe. Eu vou na força do ódio, né? E eu tenho estimulado os pacientes a fazerem isso. E hoje se fala muito isso na questão da suplementação, né? Daquela alimentação. Ai, doutor, mas eu não tenho dinheiro para não é comer nada a mais, coisa cara, não dietas é isso. absurdas, não, né? Então você às vezes se perde um pouquinho a mais ali na consulta, tentando explicar justamente essa questão da alimento, do sono, né? Um sono de qualidade, entendeu? Né? O próprio estresse, né, Alice? Assim, porque tudo é um conjunto para o seu organismo, né? Eu digo, o único que a gente não pode tirar é a genética. Não tem Esse a gente não arranca da gente, né? Mas o resto, aquele que você pode melhorar, aí eu acho que isso depende assim, muito da gente, aí onde entra a consciência, a informação, as campanhas, né? E não precisa ser muita coisa. Agora teve um congresso de masto e falaram sobre os estudos que estão fazendo, que é coisa pouca, faz muita diferença. Eu vou caminhar 15 minutos. A senhorinha chegou aqui, tá aqui fazendo controle e tal, falou, faz alguma coisa? Não faz nada. Caminha 15 minutos no seu quarteirão, todo dia. Já é melhor do que nada. Não fazer nada, né? E 15 minutos todo dia, dali, sei lá, 2 meses, ela tá caminhando 20 e não tá vendo. Dali a pouco, meia hora. Faz diferença. Tem que fazer. A gente precisa mexer todo dia, alguma coisinha, pouquinho que seja. Tem que fazer. Tem. E vocês estão falando, a doutora falou da questão do conjunto, né? O corpo humano é um conjunto de elementos, né? Vocês são doutores, vocês que dão aula disso, mas assim... de todos os episódios que nós fizemos, né, durante esse ano, falamos de saúde mental,
várias vezes, né, entrando mais na minha praia aí. Falamos de saúde no contexto geral, saúde da mulher, vamos falar de saúde do homem no próximo mês. O Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, tudo, gente, todas as ações voltadas à saúde têm ali, né, uma formulazinha secreta da atividade física, alimentação, sono, o estresse. Então, assim, o tanto que quando a gente fala essas coisas, não é porque a gente quer ser chato, né? Assim, ou é que a gente é repetitivo, é uma ladainha, é porque realmente são importantes para que esse conjunto ele funcione da como melhor um maneira todo, possível, né? né? E o tanto que as áreas, né, se casam, assim. Se a gente for aprofundar aqui, ficar horas aqui conversando e fosse bater um bate-papo de como que a parte da saúde feminina com a neurologia se enquadra ali, a gente ia ficar aqui um tempão com a psicologia, porque tá tudo ligado. Eu digo assim, eu não faço essa parte oncológica, né? Eu vejo o Inácio, meu marido, que faz muita parte de câncer, pulmão principalmente, e a Alice, né, na Masto. Eu digo assim, que hoje a gente mudou o perfil. Eu digo assim, que antes, quando eu tenho 34 anos de formada, o CRM é bem velhinho, tá? 68460, o senhor deve ser mais de 100 mil, né? 135. Mas agora, 135. Ó. Mas agora estão já nos 200 e pouco. 50 mil e tanto. Isso assim, é o número de médicos, né? A gente brinca. Eu digo assim, que a gente, quando eu comecei em medicina, justamente, mamografia, você não se ouvia falar mamografia abaixo dos 50, era de 55 anos para cima. Né? Você não via câncer de colo com pacientes, colonoscopia era acima dos 50, 60 anos. E hoje, quer dizer, isso mudou, vou chamar assim de mudou. Aí o quê? Fatores ambientais, né, Alice? Os fatores, já há uma modificação nós mesmos, né? Como seres humanos, como homem, evolução, genética, etc, etc. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar atento. Daqui a 20, 30 anos, com certeza, isso aí também a gente vai estar, né? Quer dizer, as pessoas que vão nos substituir, vamos dizer assim, com certeza elas vão estar falando de uma outra coisa, né? Então, assim, ou seja, as pessoas têm que ficar atentos a isso. Não se agarrar às informações, vou chamar, não que as antigas não sejam boas, não é isso, mas que tenham esse olhar, né? Mas porque não, na minha época não era assim. Sim. Mas crítico agora de mudou, investigativo, né? Não, tudo bem, na minha época também não era. Mas hoje são novos conceitos, né? Novas formas de diagnóstico. Então, a gente consegue, com um jeitinho dessas pessoas, né, ter essa informação adequada e aceitarem, né? Ai, que bacana. Bom, meninos, nosso tempo está acabando, mas eu posso quero que vocês deem um recado. Eu tenho que aproveitar Pode, aproveite. Rapidinho. Assim, mulheres que colocaram prótese mamária, elas podem fazer mamografia? Sim, podem fazer mamografia. Tem que fazer. Tem muita paciente que tem medo, que fala que vai estourar. Não estou. Aí eu falo, olha o tamanho da cicatriz para colocar o silicone. É desse tamanho assim, ó. Aqui na pele. Piquititica. O silicone é desse tamanho aqui. Como é que você acha que passou aqui? Apertando. A gente, quando vai colocar o silicone, aperta para ele entrar. A mamografia aperta menos do que a gente aperta lá na hora de entrar. E o material é resistente, né, não gente? vai Não Não, diga assim, porque várias pessoas vieram perguntar e eu fiz, olha... É um mito, é verdade, eu acabei esquecendo. Eu tinha esse mito. Não. Eu fiz, não, e tem muita gente que acha que o silicone vai esconder alguma coisa. Não vai esconder nada, dá pra fazer, dá pra ver, perfeito. Muda nada. Que bom. E a questão hormonal, que hoje, assim, aí a gente vê muito essa questão, hoje se fala mais, né, da reposição hormonal. Como você vê isso? Assim? Mastologista não gosta muito de reposição hormonal. Já vou. A gente orienta que para paciente que está muito sintomática, que sim, pode fazer, desde que esteja com os exames em dia. Adequados. Fez exame clínico, fez exame de imagem, e ela tem realmente indicação de fazer reposição hormonal. Aí ela pode fazer acompanhando por um tempo limite. Antes era 5 anos, agora já mudou para 10. Mas o que a gente tem visto é paciente usando reposição hormonal para querer melhorar a performance, não sei o quê. Aí a gente é completamente contra. Se colocar em risco. Porque aumenta o risco, aí aumenta o risco.
entendi. É Não, era isso, porque assim, eu, É que eu digo, por ser importante. mulher e atender, né, as pessoas Mas perguntam acabam a gente, tendo eu as digo assim, dúvidas. eu não sei, eu fico, eu acho mais, procure aí a É orientação, né, importante. procurar, E entendeu? assim, a especialidade certa, muitas vezes, né? Sim, com E é certeza. legal ver esse bate-papo entre os médicos, assim, porque a gente que tá de fora, às vezes, acha que não tem muito, né? Meio individual o negócio. E não é. É super Não. rico, assim, não. essa troca, né? Entre os Sim, É. sim, porque, por médicos. exemplo, ela é especialista e ela faz a atualização dela. E essa atualização, Uhum, eu como neurologista, eu não vou acompanhar. Eu não vou Uhum. acompanhar a atualização da mastro, da gineco e vice-versa, aham. né? Então, quer dizer, essa troca, ela é, vamos dizer, eu ligo, eu perturbo tanto o Renato, radiologista, porque na minha época não tinha, a gente nem tinha ressonância ainda, poucos lugares. Então, ressonância, se eu tenho dúvida, eu mando para ele. Fio de Uhum. Deus, olha esse exame aqui de um paciente, é isso mesmo? Eu estou pensando certo, Aham. né? Eu faço essa troca, né? Eu acho Tem que que, né? Eu também. É, Eu, tem que ter, né? porque fica mais rico, né? Ah, é? Eu Sim, falo, ó, eu Mas não sei isso aqui não, me explica. não, mas, é importante isso, né? A É, gente não sabe de tudo e as coisas evoluem tão rápido é. também, né? Se uhum. atualiza tão rápido. Ah, Bom, gente, legal. que bom. Olha, eu acredito que vão chegar perguntas depois, eu mando para vocês, se eu puder responder para vocês, aí Respondo a gente sim. passa para o pessoal. Torcer para que chegue, né, esse episódio máximo de pessoas possível para tirar essas dúvidas que com certeza paira ali na cabeça, no Sempre, né? inconsciente. A Uhum. gente tem que fazer essa quebra, né, de crenças ali que tem erradas, combater as fake news, né, porque realmente hoje é algo que atrapalha todas as áreas. Todas, né? A saúde, então, é uma área assim que como que a pessoa bebe de outra fonte, mas não vai, às vezes, ali onde ela tem que No ir, correto, né? no correto. É. Muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Voltem sempre, que a gente possa falar mais e mais, né, sobre saúde como um todo, que eu acho que uma das dádivas que a gente tem nessa formação, né, da área de saúde é esse compromisso, tá no juramento de vocês, tá no meu, então sempre de estar levando essa informação para as pessoas, tá bom? Muito obrigada mesmo. Querem deixar um recado, pessoal? A gente agradece e dizer assim que é importante a gente fazer isso, né, Alice? Eu acho que se a gente tem um dom, a gente exerce uma profissão que é para o bem das pessoas, né? E a gente podendo fazer isso, eu acho que cabe-se. Acho que quem puder fazer, faça, né? Levar essa informação, Sim. tirar essas dúvidas, participar. Acho que a gente tem que fazer isso, tem que fazer. Não achar que é meu, atendo lá e vou. Não, se a gente tem essa oportunidade, que a gente faça. É um compromisso Sim, social, com né? Isso, certeza. exatamente. Muito Alice. obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E pode contar comigo para responder o que tiver de dúvida. Beleza. E para uma próxima vez, porque eu gosto de vir Ai, e que poder bom. conversar. Que Não, bom. e acompanha a Alice, tá, gente? Porque quando ela fala as meninosas, as minhas meninosas, e quando ela fala pacoteira de exame, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Ela discute caso, ela incentiva, ela mostra, né? Então, eu acho isso muito legal, aquela coisa de as mulheres acompanharem. Então, acompanha a Alice. Isso é Obrigada. Isso verdade. vai ficar anotado aqui no. A gente vai deixar o contato de vocês, Tá. né? Tudo do Instagram, das redes sociais, para que vocês possam estar acompanhando as doutoras. A todos vocês que estão aí nos acompanhando, pode deixar suas perguntas aqui, que eu direciono a elas e depois a gente volta no chat para tirar aí as dúvidas de vocês que ficarem. E, mais uma vez, deixo o apelo para vocês compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que você puder, com todas as mulheres, todos os homens, que possam aí distribuir cada vez mais informação. O cuidado com o outro é o maior sinal de amor que a gente pode ter pelo próximo. Então, assim, que a família de vocês, se alguém que estiver escutando estiver passando por esse desafio aí, que encontre as forças, procurem médicos que tenham ali a capacitação certa, que vai instruir vocês, acompanhar com muita humanidade, acima de tudo, e que tem, sim, chance de você sair vitorioso disso, né, doutora? Então, Com assim, certeza. não desanima, não se deixa abater por isso, nós temos aí histórias e histórias de superação. Então, muita força para vocês que estão enfrentando, para quem, graças a Deus, não está passando por isso, que consiga aí, né, escutar o que a doutora falou e se prevenir
né? Não confundir as coisas e estar sempre se prevenindo, se cuidando diariamente nos seus hábitos, nas suas atitudes, para que possa ter aí uma saúde, uma qualidade de vida e uma vida mais longa. A todos vocês, um forte abraço e até o próximo episódio.